Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui apresentar o problema de Basel. Imagina que você está no século XVIII e aí 17, na verdade, e é um cara, o nome dele é Pietro Mengoli. Ele te dá um problema assim. Ele fala: qual que é a soma dos inversos dos quadrados dos números naturais? Que no caso é isso aqui, ó. 1 mais 1 quarto, mais um nono, mais um 16 avos, mais um 25 avos, tananã, e continua. E aí ficou quase 100 anos sem conseguirem resolver esse problema, tá? Os Bernoulli tentaram, que não sei se vocês sabem, tem dois. Tem o Jacob Bernoulli e o Johann Bernoulli. Acho que o Jacob, que é o mais famoso. E aí o Euler conseguiu, em 1735, resolver esse problema aqui. Descobriu uma solução muito elegante. Se eu fosse for botar assim, eu acho bem elegante. Como que ele fez isso? Ele decidiu pegar a função seno, separar em duas e igualar. Como assim separar em duas? Porque a função seno, na época dele, já sabia que podia ser expandida num polinômio infinito. E o polinômio é esse aqui. E isso aqui ele já sabia, né? Então não foi tão difícil para ele. A parte mais trabalhosa mesmo vem de outro conceito, a fatoração. Todo polinômio você consegue escrever como uma multiplicação da, das raízes. No caso aqui, a raiz seria x igual a 3 e x igual a 4. E aí você consegue fatorar aqui, no caso eu fatorei o 2 aqui primeiro, depois fatorei os coeficientes aqui, usei a soma e produto, né? E descobri as raízes. Dá para você fazer o inverso também. A partir das raízes você chega no polinômio. E o que o Euler sabia é que o seno de x tem certas raízes. No caso, todo múltiplo de π é raiz, ou a cada 180 graus é raiz. E isso vale para os positivos e para os negativos. Então é mais π, mais 2π, mais 3π, mais 4π, menos π, menos 2π, menos 3π, menos 4π. Vou mostrar no gráfico aqui para vocês rapidinho. Estamos aqui no Desmos, que é uma calculadora gráfica, né? E eu não consegui botar o eixo x em, né, múltiplos de π aqui, mas a gente consegue observar isso, né? Porque aqui vai pegar 3,1 e pouquinho. Aqui vai pegar, passar pelo eixo x, né, em 6,2 e pouquinho. E aqui vai 9,4 e pouquinho. Enfim. Aí no lado negativo aqui vai menos 3 e pouquinho. Menos 6 e pouquinho. Então dá para você perceber aqui, tá? Seria mais preciso se eu tivesse aqui né, o eixo x em termos de π, mas dá para você perceber aqui que a cada π tem uma raiz. E também no zero, né? No zero também tem uma raiz. Bom, dito isso, ele começou a expandir para produto. O seno, ele pode ser expandido de que jeito? Que nem qualquer outro polinômio. Ele é uma constante, nesse caso desse polinômio aqui que eu escrevi, seria 2 vezes as raízes aqui, né? X menos as raízes. E aí ele botou essa constante aqui, ele não sabia quanto que era constante. Tá? Então ele só botou K. No caso eu botei K aqui, não sei que letra que ele botou na hora, né? Ele começou a listar aqui as raízes, né? X menos 0, comecinho, né? Aí x menos π, x mais π, x menos 2π, x mais 2π. E aí x menos 0 é x, então ficou seno de x igual a kx vezes isso aqui. E aí, o objetivo dele aqui era descobrir o k para depois descobrir o polinômio inteiro, né? E para descobrir o k, ele teve uma ideia aqui. Ele dividiu os dois lados por x. No caso, ele dividiu aqui por x. Isso aqui era uma porcentagem, na verdade, mas ele dividiu por x aqui, dividiu por x aqui. E aí ficou seno de x dividido por x igual a k vezes o produto infinito aqui.
E aí, se você notar na álgebra aqui, ó, diferença de quadrados, tá? Álgebra básica. A quadrado menos b quadrado igual a menos b vezes a mais b. Se observar bem, dá para notar isso aqui, ó. Aqui como se fosse o a, aqui como se fosse o b, aqui como se fosse o a, aqui como se fosse o b. A menos b vezes a mais b vai dar x quadrado menos, quer dizer, a quadrado menos b quadrado. No caso aqui seria x quadrado menos pi quadrado. E aí você consegue fazer isso para todos, né? Vou expandir um pouquinho mais aqui, x quadrado menos 4π quadrado, x quadrado menos 9π quadrado. Agora, sacada do Euler. Tem um limite muito interessante quando x tende a zero da função que ele está analisando aqui, que no caso é seno de x dividido por x. Né? Porque ele dividiu aqui e ficou seno de x dividido por x. Esse limite aqui, ele é igual a 1. Ó. Aí dá para você provar por áreas, né? Ou usando a regra de L'Hopital. Eu usei a regra de L'Hopital aqui para ficar mais fácil. A regra de L'Hopital é o que, no caso, né? Você vai derivar em cima, derivar embaixo e fazer o limite que resultar aqui. E aí a derivada de seno de x é cosseno, a derivada de x é 1. E aí o cosseno de 0 é 1. Então, beleza. Dá 1. Limite de quando x tende a 0, de seno de x dividido por x é 1. E aí ele aplicou esse limite aqui, né? Então, desse lado ficou 1. E aí do outro lado ficou assim. 0 menos π quadrado, 0 menos 4π quadrado, 0 menos 9π quadrado. E aí, se você passar essa parte inteira aqui, dividindo para o outro lado, aí você vai chegar no k, né? E o k é 1 dividido por menos π quadrado, menos 4π quadrado, e assim vai. E aí, o que ele fez? Ele pegou o k e botou aqui em cima de novo. Tá vendo? E aí ficou seno de x dividido por x é igual a x quadrado menos π quadrado, x quadrado menos 4π quadrado, tananã, assim vai. Dividido por menos π quadrado menos 4π quadrado menos 9π quadrado, e assim vai. E aí, como isso aqui são todas multiplicações, ele conseguiu fazer uma jogada aqui, né? Que como a ordem dos fatores não altera o produto, ele pegou aqui alguns fatores e juntou em um lugar só. Ele pegou x quadrado menos π quadrado e menos π quadrado embaixo e juntou em um fator só. E aí ele fez a mesma coisa aqui para o x quadrado menos 4π quadrado, juntou com menos 4π quadrado, juntou em um só, que é esse aqui. Aí x quadrado menos 9π quadrado, juntou com menos 9π quadrado embaixo, juntou, aí deu isso aqui. Beleza. Ele está conseguindo simplificar a expressão aqui, né? E aí o que ele fez? Ele pegou essa fração aqui e separou em duas. No caso, o que ele fez? É um menos o outro, então funciona isso aqui, ó. Você consegue transformar isso aqui em duas frações. Seria, no caso, x quadrado dividido por menos π quadrado, menos, quer dizer, mais, aí menos π quadrado dividido por menos π quadrado. E aí você separa em duas aqui. Aí ele separou em duas na outra, separou em duas na outra. Uma álgebra bem legal aqui, bem interessante que ele faz. E aí isso aqui vai sempre simplificar para 1, né? 1. E aí eu escrevi aqui, né? 1 menos x quadrado dividido por π quadrado, 1 menos x quadrado por 4π quadrado, e assim vai. Aqui já dá para você ver o padrão se formando, né? Da soma aqui. Dá para ver faz tempo, né? Mas enfim, aqui dá para ver uma fração em que a parte de baixo vai ser os quadrados, né? 1 aqui, 4, 9, enfim, dá para notar aqui, bem interessante. E aí aqui ele,
para fazer virar seno de x, né? Ele só multiplicou por x dos dois lados, então botou um x aqui, e aí cortou, e aí botou um x aqui. Aí ficou seno de x é igual a x, 1 menos x quadrado, π quadrado, 1 menos x quadrado, 4π quadrado, 1 menos x quadrado, 9π quadrado. Beleza, e aqui a gente não vai usar muito esse produto, tá? A gente vai usar mais o do seno de x dividido por x. Esse é o que a gente vai usar. Porém, isso aqui é interessante saber, né? O seno pode ser expandido em uma soma infinita e em um produto infinito. O produto, no caso, esse aqui é x vezes o produto, quando de n é igual a 1 até infinito, de 1 menos x quadrado, n quadrado, π quadrado. Tá? A sacada número 2 aí que eu escrevi aqui, né? Vamos lá. Ele, acreditem ou não, ele começou a expandir o produto infinito. Vocês acreditam num negócio desse? Ele fez aqui, né? Primeiro eu vou expandir esse aqui, que aí vai virar esse aqui. E aí depois eu vou expandir esse aqui com esse aqui, que vai virar esse trambolho aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Aí fez 1 com 1, dá 1. 1 com esse aqui, que dá esse aqui. Aí tá aqui, né? Aí depois ele fez esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui. São os próximos aqui. Beleza? E aí ficou isso aqui. Aí ele fez isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui. Assim vai, né? Pô, é bem trabalhoso fazer isso, tá? Eu demorei um pouco pra fazer isso. Mas aí vai resultar nesse negócio aqui. Pelo menos os 3 primeiros que eu fiz aqui, né? E aqui a gente vai começar a separar por expoente. No caso deu pra ver que a gente tem os expoentes ao quadrado aqui, né? A gente tem uns que estão à quarta e uns que estão à sexta. No caso nessa expansão aqui, né? Porque vai a sexta, oitava, décima segunda, enfim. Mas aí ele percebeu que ele podia separar cada expoente aqui. E aí ele separou aqui, né? Ele fatorou o x ao quadrado, π ao quadrado e viu que sobrou. X ao quadrado, π ao quadrado vai dar 1. X ao quadrado, π ao quadrado vai dar 1 quarto. X quadrado, π ao quadrado vai dar 1 nono. E aqui aparece aquela soma que a gente tinha visto, tá? Essa é a soma. E lembrando que essa função aqui que a gente está vendo é o seno de x dividido por x. Eu esqueci de escrever aqui, mas é isso, tá? É o seno de x dividido por x. E aí, o termo, né? O coeficiente, vamos dizer assim, é um coeficiente, né? O coeficiente do x ao quadrado é 1π ao quadrado, né? Porque está multiplicando aqui, vezes a soma infinita. E aí, eu trouxe aqui de novo a série de Taylor, que é a soma aí infinita, né? E aí eu dividi por x para pegar a mesma função que a gente está analisando ali. E aí, divide x por x, dá 1. X ao cubo por x, dá x ao quadrado. X a quinta por x. X a quarta, enfim. Eu escrevi aqui, né? E aqui ele analisa os coeficientes, né? Ele analisa os dois coeficientes das funções. Porque, por exemplo, aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, né? Que é um negócio que me confundiu na primeira vez que eu vi isso, mas dá para entender facilmente, né? Tipo, x ao quadrado menos bx mais c. Vou botar mais 10. Igual, sei lá, x ao quadrado menos 5x mais c. Observando isso aqui, você consegue inferir, né, que menos b
é igual a menos 5. Ops, saí da tela. Menos B é igual a menos 5. Então, B é igual a 5. E aqui você consegue inferir... Caramba. Você consegue inferir também que 10 é igual a C. E foi basicamente isso que ele fez, só que é um polinômio muito mais complicado que esse aqui que eu escrevi, né? Mas enfim, foi isso que ele fez. Ele comparou os coeficientes e aí ele chegou num resultado aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. Então, ele fez um igual ao outro, né? Um negócio que ele já tinha aqui, né? Que é o menos x quadrado dividido por π quadrado vezes a soma infinita, igual aí o coeficiente desse aqui, que é menos x quadrado por 6. E aí ele vai passar essa fração dividindo para o outro lado. E aí vai ficar menos x quadrado por π quadrado vezes a soma infinita. Aí eu só simplifiquei aqui para ficar menor, né? Ele vai passar para o outro lado. E aí vai ficar a soma infinita, que a gente queria no começo, igual a menos x quadrado dividido por 6, menos π quadrado dividido por x quadrado. Corta o x quadrado, o menos com menos vai dar mais, vai ficar π quadrado dividido por 6. A solução elegantíssima, linda, né? Aí eu enunciei aqui. Eu tava falando no outro vídeo, né? Daria para você aproximar com isso aqui. Para aproximar, você teria que simplificar esse π quadrado por 6 para π, né? Aí você ia multiplicar por 6, porque ia cortar aqui e tirar a raiz. Você consegue aproximar o π por essa soma. Eu fiz um programa no computador e eu já volto. E eu fiz aqui, somando os primeiros 1000 termos da soma infinita, multiplicando por 6 e tirando a raiz, dá 3.14, tananã, tananã. Já é bem próximo já. Aí se você somar os 10.000 primeiros termos, dá isso aqui, muito próximo, 3.1414, considerando que o real é 3.1415, né? Somando os primeiros 100.000 termos, dá 3.1415, 83, é bem próximo, considerando que é 3.1415, 9, né? Somando os primeiros 1 milhão de termos, dá 3.1415, 916. Isso aí dá 5 casas de precisão, que é mais do que você precisa, né? Então, aproxima bem rápido, até eu consideraria, porque eu fiz com outro método e demorou um pouquinho mais. Enfim, muito elegante esse problema, resolução incrível. Eu gostei muito aqui de estudar sobre isso e eu queria compartilhar com vocês. Valeu!